Graça e paz. Glória a Deus. Obrigada. A igreja hoje está bem vazia, né? E nem é uma data importante, assim, especial. Mas, queridos, eu pensei que eu nem estaria hoje aqui. Eu tive esse final de semana uma virose dessas que a gente tem a noite de rainha, né? No trono. Mas graças a Deus e pela misericórdia de Deus, eu pedi socorro ao pastor Eliakim, achei que eu não estaria, mas Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. Glória a Deus por isso. Nós também já mudamos de casa, né, amor? Agora nós não moramos mais no Japim, nós moramos na Cachoeirinha. E para honra e glória do nome de Jesus, o neto vai ser vizinho da sogra dele. Eu não sei por que vocês riram. Não entendi por que vocês estão rindo, né? É bênção, né, neto? Glória a Deus. E nós vamos meditar hoje na vida de uma mulher. Quando eu vi que eu ia ministrar nesse mês, o mês de março, que é comemorado, obrigada, Grace, o Dia Internacional da Mulher, eu orei e pedi ao Senhor que Ele me desse uma palavra de uma mulher para nós aprendermos mais ainda com uma mulher. E o Senhor me deu um texto e eu meditei esses dias. Eu confesso para vocês, queridos, que fiquei impactada ainda mais quando eu parei para meditar na vida da mulher que deu a oferta da viúva pobre. Nem o nome dela foi mencionado na Bíblia. Só diz assim, colocaram um título lá na frente, né? Diz assim, a oferta da viúva pobre, que está em Lucas 21, do 1 ao 7. Vamos ler esses versículos? Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente, vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Eu quero ficar aqui, ele vai até o 7, deixa eu ler até o 7, antes disso. Continua, Eliel, por favor. Então disse Jesus, vedes estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E o que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Na verdade, era até o 5 mesmo. Eu é que me enrolei aí e mandei até o 7. No tempo de Jesus, naquele tempo, mulheres viúvas eram mulheres que estavam em aperto, em grande aperto. Hoje em dia, quando uma mulher fica viúva, se o marido dela trabalha, se ele tem um seguro, ela recebe uma aposentadoria, ela fica com uma aposentadoria. Se ele trabalhou, deixou algum bem para ela, ela cuida desse bem. A mulher pode trabalhar, ela pode ter seu próprio sustento. Mas, meus queridos, naquela época, na maioria das vezes, não era assim. Quando uma mulher ficava viúva, ela estava fadada à miséria. E até quando ela tinha posses, quem ficava cuidando das posses era o filho mais velho. E aí ele ia tratá-la como ele bem quisesse. Que situação difícil. E naquele tempo, havia muitas situações de viúvas. Como na viúva de Naim, em Lucas 1, de 7 a 13, diz que Jesus ia na cidade de Naim, e ele ia passando e viu um enterro.
e ele viu uma mulher chorando. Ela ia enterrar o seu próprio filho. E o que Jesus fez? Ele tocou no caixão, a Bíblia fala na esquife, né, no caixão, e aquele morto ressuscitou. Jesus se compadeceu daquela mulher. Ela não estava orando, pedindo a ressurreição do marido, do filho dela. Ela deve ter tido algum sentimento, alguma atitude que levou Jesus a ressuscitar aquele filho, ainda que ela não pedisse. Jesus teve compaixão. Sabe por que os diáconos foram instituídos no livro de Atos? Por que foram levantados diáconos na igreja? Porque as pessoas estavam reclamando que os discípulos, eles estavam muito preocupados com fazer milagres, curar enfermos, cuidar dessas coisas, e as viúvas estavam sendo deixadas. Ninguém estava lembrando, elas estavam passando necessidades. E por causa disso, se levantou diáconos para cuidar das viúvas, dos pobres, da igreja, das coisas materiais, das coisas, e que os discípulos ficassem só com a parte espiritual da igreja. E lá, em Timóteo, no capítulo 5, do 3 ao 7, Paulo, ele traz um ensino na igreja para cuidar das viúvas. E ele fala quem são as verdadeiras viúvas. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Só quis mostrar que naquele tempo já havia uma questão de saúde pública, de vida, dentro da igreja, que se chamavam as viúvas. As viúvas representavam as pessoas mais pobres daquele tempo. Talvez mulheres que foram muito felizes, que viveram uma vida muito abastada financeiramente, mas que seu marido foi para a guerra e não voltou mais. Que pegou uma doença e morreu, porque naquele tempo não tinham os recursos que tem hoje, e hoje, com todos os recursos que temos, ainda não conseguimos vencer muitas doenças. E essas mulheres ficavam completamente desamparadas. Não havia um tipo de amparo, não havia nada que as amparasse. E elas viviam à margem, na pobreza, na miséria. E muitas acabavam se prostituindo, e muitas acabavam tomando vários tipos de atitudes. Por isso que Paulo faz essa orientação para a igreja. Mas eu estou falando de uma mulher que tinha todas essas dificuldades. Ela era viúva, extremamente pobre, mas que chamou a atenção do Senhor, de uma maneira tremenda. Olha, queridos, se você lê a Bíblia, você não vai ver mais essa mulher sendo citada em nenhum outro texto. Essa mulher, a Bíblia não diz que porque ela ofertou, ela recebeu 100 vezes mais, ela se tornou uma empresária, ela ganhou vários carros, ela ganhou posses, que depois dessa oferta, ela não foi mais a mesma, que Deus transformou a vida dela. A gente não vê isso na Bíblia. A gente não vê na Bíblia nada. E esse texto, especificamente esse texto, ele é muito usado por alguns líderes para arrancar dinheiro do povo. Para dizer para as pessoas, olha, vocês têm que ofertar igual a viúva, que deu tudo o que tinha, ficou sem ter nem o que comer. E também é usada por muitos crentes que não gostam de ofertar, para dizer, o importante não é a quantidade, o importante é a qualidade. Você vê que o mesmo texto, ele pode falar de muitas coisas, mas hoje eu não quero falar especificamente da questão financeira. Hoje eu quero falar sobre o resultado dessa oferta.
Por que que essa mulher deu uma oferta tão pequena para nós, mas tão grande para Deus? Queridos, essa oferta dela aqui é o resultado de uma vida com Deus. É o resultado de uma vida consagrada, comprometida, de uma vida que clama, uma vida que vive Deus. Porque ela trouxe a sua oferta, apesar de o templo não precisar. Vocês viram que Jesus estava olhando quem ofertar? Quem é que Jesus estava olhando? Os ricos. É uma atitude meio feia de Jesus, né? Todo mundo ofertando e ele lá, ó. Aham. E a Bíblia diz que os ricos vinham e traziam sacos, né? Que naquela época não tinha dinheiro de papel, não tinha a Casa da Moeda fazendo dinheiro de papel. Era moedas, e eles jogavam lá no gasofilácio. Cada barulho é um pó, né? E veio aquela viúva, eu acho que não tinha nem saco, né? Ela jogou lá 2 moedinhas, bem pouquinha lá, e saiu. Eu acredito, e eu meditando nesse texto, eu fiquei pensando quantas coisas devem ter passado na mente daquela mulher. Para que eu vou ofertar nessa igreja? Tem tanta gente rica aqui. O que são 2 moedinhas diante de tantas moedas que já foram lançadas? Para que eu vou? Eu vou pegar meu dinheirinho e vou ajudar uma outra viúva. Eu vou ajudar os órfãos. Eu vou ajudar. Ela pensou, talvez, quantas pessoas não disseram assim para ela, para que tu está ofertando lá naquela igreja? Aquela igreja não precisa. Olha, tem pessoal lá, está tudo cheio da grana. Por que tu vai ofertar ali? Ela não tinha compromisso com pessoas. Ela não tinha compromisso com ela mesma. O compromisso dela era com o Senhor. E muitas vezes as nossas atitudes, elas são exatamente assim. É com quem nós temos compromisso, é que a nossa atitude revela o nosso melhor ou pior. A sua oferta, humanamente falando, não tinha valor. Para que eu vou dar só isso? Não vai fazer diferença. Eu ouvi uma história na internet, eu não sei se é verdadeira, de uma missionária lá na África, e ela falou assim, olha, para a igreja, semana que vem, domingo que vem, a gente vai fazer oferta para missões. E teve um garotinho que chegou com 3 moedinhas e deu para ela, para a missionária. Ele disse, eu sei que isso não é muito, mas eu já orei para Deus fazer com que essa oferta, ela valha muito. Porque sabe como é que foi que eu consegui essa oferta? Todo dia, quando minha mãe vai trabalhar, ela deixa uma moeda para a gente comprar um ovo e comer com farinha. Eu passei 3 dias sem comprar o ovo, comendo só a farinha, para eu trazer essa oferta aqui. Então, talvez, o que são 3 ovos? O valor de 3 ovos, hoje em dia o ovo está até caro, né? Mas antigamente era muito barato. 3 ovos. O que é uma oferta dessa? É aquela oferta que você não sabe como, mas as contas são pagas da igreja. O aluguel é pago, a luz é paga, e a gente não sabe como. Ela era desprezível aos olhos dos soberbos. Talvez
o soberbo, o ricão, dissesse assim: para que tu está ofertando? Vai comer. Eu já dei a oferta, uma oferta muito maior. Aos olhos dos soberbos, mas aos olhos de Deus, ele recebeu um presente vindo de um coração grato, um coração sincero, um coração puro, um coração que eu não sou capaz de ter, querido, ainda não. Eu me achei tão longe daquela viúva, tão pequena, diante de uma atitude tão grande. Muitas vezes eu me senti como ela, de me sentir pequena, mas para Deus ela era maior. E eu pergunto para nós aqui: você se sente pequeno aqui? Você já se sentiu pequeno? Tão pequeno que você acha que o que você faz não tem valor? Que o que você dá não tem valor? Que o que você tem não tem valor? Eu vou te dizer uma coisa. Olha para a atitude dessa mulher. Olha para a atitude dela. Foi uma atitude tão grande, que até hoje ela é lembrada. Ela demonstrou que sua oferta era verdadeira. Essa mulher, ela venceu o preconceito por ser mulher. Porque naquele tempo, mulher não tinha valor. Mas uma mulher rica, uma mulher cheia da grana, começa a ter algum valor, não é não? Uma mulher que tem um marido rico, poderoso, uma mulher que o marido é um político, advogado, ela começa a ter algum valor. Mas essa mulher era viúva e pobre. Ou seja, quem não valoriza o que Deus criou, está desvalorizando o próprio Deus. Porque ela tinha muito valor para Deus. Assim como cada um de nós aqui temos muito valor para Deus. Se você pensa que o que você faz aqui é pouco, espere até Deus conhecer teu coração. Até Deus conhecer e valorizar o pouco que você faz. Porque muitas vezes a gente pensa: ai, é tão pouco, eu sou alguém, eu não tenho valor. Meus queridos, você tem muito valor. Você tem tanto valor que Deus demonstrou que Ele está tão interessado em você e em mim. E ela teve que vencer o preconceito. Talvez ela tinha até vergonha de colocar a oferta dela. Porque todo mundo, os ricos, estavam trazendo grandes ofertas. Mas ela só tinha 2 moedas. Mas ela não se envergonhou. Ela não se envergonhou de ter pouco, porque o objetivo dela era de ser fiel a Deus. Era de agradar a Deus. Era de fazer a vontade de Deus. E aí, como a gente sabe, ela também venceu o preconceito de ser viúva. Muitas vezes os maiores preconceitos estão em nós. Nós achamos assim: não vão gostar de mim porque eu sou pobre, porque eu sou mulher, porque eu sou... Nem me lembro agora o que. Porque eu sou homem, porque eu sou... Muitas vezes o preconceito está em nós. Mas quando aquela mulher foi, ela não foi pensando no que iam pensar dela. Ela foi pensando no que Deus pensou nela.
o que Deus queria dela. E ela foi ousada, uma oferta ousada diante de Deus. Amém? Eu parei essa semana, eu estava pensando nessa mulher, pensando em tanta coisa que nós podemos analisar, trazer para a nossa vida. A atitude dessa mulher, ela continua nos ensinando até os dias de hoje. Pois quando nós fazemos para Deus, tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor na sua célula. Por que só o líder de célula tem que trabalhar, tem que visitar, tem que ligar, tem que chamar, tem que trazer? Por quê? Porque, na verdade, quando nós estamos indo para a célula, nós estamos indo para onde? Para Deus. Quando nós fazemos qualquer coisa na casa de Deus, no louvor, na limpeza, na porta, na recepção, quando nós estamos ali no som, queridos, quando nós fazemos a obra de Deus, as pessoas reclamam, as pessoas criticam, as pessoas dizem que não estava bom, as pessoas dizem que estava ruim, que não estava. Mas não é para elas que nós fazemos. Quando nós estamos nos arrumando em casa para vir para a casa do Senhor, a gente quer fazer o melhor para Deus. A gente quer vir cultuar a Deus. A gente vem para prestar culto a Deus. A gente não vem assistir um culto. A gente não vem eu não venho aqui para mostrar que a minha roupa é mais bonita, é mais cara, é mais nova. Nós estamos vindo para cultuar ao Senhor. A gente tem que estar preocupado em ser bênção na casa do Senhor, a alegrar o coração de Deus, a se encher de Deus, a sair daqui cheios de Deus. Quando a gente vem ministrar, a gente não vem ministrar para mandar recado para ninguém. A gente está compartilhando a palavra de Deus. E é para isso que nós estamos aqui. Porque nós precisamos entender que para Deus tem que ser o melhor. Quando Deus olha para a nossa oferta, quando Deus olha para você adorando a Deus, qual é o seu sentimento quando você está louvando ao Senhor? Eu fiquei muito feliz quando a Jéssica cantou esse último cântico aqui, porque esse cântico era muito cantado nas igrejas. De uns tempos para cá ele passou a ser cantado só em velório. Aí eu disse, olha, Jéssica, eu não quero que cante essa música lá no meu velório não, viu? Eu quero umas músicas mais alegres assim. Aí eu estava ouvindo, eu digo, Senhor, é tão lindo, né? Mas qual é o teu coração quando a gente está adorando ao Senhor? É olhar para ver se tem alguém. Agora está na moda de filmar, né? Será que eu vou ficar bem aqui no vídeo? Mas qual é o teu coração quando você vem para a casa do Senhor? Onde está a tua preocupação na casa do Senhor? Como é que está a tua alma quando você vem para a casa do Senhor? A sua oferta é a demonstração de uma vida de amor verdadeiro ao seu Deus. Então, queridos, quando aquela mulher levou aquela oferta ali, quando ela trouxe aquela oferta diante do Senhor, ela colocou ali o seu amor. Ela colocou ali. Vamos pensar o nível de confiança que ela tinha em Deus. O Senhor disse que ela deu todo o seu sustento. Ela deu tudo, todo o seu sustento.
Será que ela confiava ou não confiava em Deus? Confiava. Quando Isaac levou o seu filho, Abraão levou Isaac. Quando Abraão levou Isaac para ser sacrificado, o seu único filho, o filho da sua velhice, ele confiou ou não confiou? Ele disse: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Quando essa mulher levou todo o seu sustento, ela também confiou que Deus não deixaria ela passar fome, que Deus não deixaria ela sem roupa, que Deus não deixaria ela desamparada. Na sua enfermidade ela seria suprida, sustentada. Ela confiou que Deus era o Deus da provisão, o Deus que supre as nossas necessidades, o Deus que faz a sua vontade em nossa vida, e que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, ainda que seja difícil, ainda que não seja fácil, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Quando essa mulher levou essa oferta, ela sabia que era tudo que ela tinha, mas ela confiou que o tudo dela nas mãos de Deus é muito. Tudo o que nós fazemos é o reflexo do que nós sentimos. Quando ela entregou a oferta, ela entregou de coração. Por quê? Porque ela sabia que Deus ia cuidar dela, que Deus ia cuidar da vida dela, que Deus ia cuidar da família dela, que Deus estava cuidando dela em cada instante da vida dela. Ela não titubeou, ela não voltou atrás, ela deu. E a Bíblia diz que Jesus disse que ela deu a maior oferta. A maior oferta. Ela não deu daquilo que sobrou. Ela não deu um pouquinho a mais. Ela não deu, porque se ela desse, ela ia ser... Não havia alguém lá dizendo: venha, traga tudo o que você tem, e Deus vai te dar 100 vezes mais. Porque, meus irmãos, venhamos e convenhamos que 100 vezes mais de R$1 ainda é pouco. Né? Mas ela não se preocupou com isso. Ela não trouxe oferta porque alguém coagiu ela a trazer. Que se ela trouxesse, ela ia ser abençoada. Que o Senhor ia mudar a vida dela. Ela não veio por coação. Ela não veio porque alguém a instigou, porque alguém a insistiu. Ela trouxe a oferta porque ela quis. E ela não sabia que Jesus ia estar lá. E ela não sabia que ele ia falar da oferta dela, muito menos, eu não sei nem se ela soube que Jesus falou isso. Está vendo a oferta ali? Pois é, aquela viúva deu a melhor. Jesus estava ensinando e usou essa mulher como exemplo. A oferta dela é o reflexo de uma vida de adoração. Vou repetir isso. Tudo que você traz para o Senhor, tudo que você traz para o Senhor, é o reflexo da sua vida. Uma vida consagrada, uma vida de oração, uma vida de compromisso, uma vida de presença de Deus na tua vida. Tudo que a gente traz para o Senhor é o reflexo. Se você está cheio daqueles funk lá, como é que é o nome? Proibidão. O que você vai trazer de bom aqui para o Senhor? Se você está cheio de pornografia, o que você vai pensar aqui quando você estiver sentado aí no culto ouvindo uma palavra? Se você está cheio de coisas ruins, de maldade, de maledicência, de fofoca,
Quando a palavra tocar em você, talvez ela não faça efeito. Porque você não está como uma terra adubada, preparada para receber. Nós precisamos ter um coração como o dessa viúva. E como é que nós estamos trazendo as nossas ofertas? De que forma nós estamos trazendo? Aqui na igreja nós não temos o hábito de fazer aquela palavra, antes da palavra, para trazer as ofertas. E as ofertas não são tiradas aqui na frente. Ou seja, você está tão livre aí. É na hora do louvor, as luzes estão apagadas. É você e Deus. É você e o Senhor. Só Deus sonda o teu coração. Até mesmo eu e Josafá, que somos pastores, o pastor Eliakim, ele não vem perguntar para a gente como é que está nosso dízimo, se está em dia, se a gente está dando certo. É o nosso entendimento e sabendo da vontade de Deus para as nossas vidas. Nós estamos honrando a Deus com as nossas ofertas? Quando você é chamado para trabalhar na casa de Deus, você tem honrado a Deus? Eu trabalho com as meninas da recepção e de vez em quando a gente reúne e elas já sabem que quando eu bato o olho nelas, eu estou lá olhando para ver se está tudo certo, se está tudo bem. E às vezes elas dizem assim para mim, pastora, está tudo certo, viu? Que é para eu não falar nada, né? Por quê? Porque tudo que nós fazemos, nós temos que fazer da melhor maneira possível. A Jéssica, minha filha, né? Canta aqui no louvor. Aí tem quinta-feira o ensaio, né? Que mudou para quarta, quinta. Aí às vezes ela diz assim para mim, hoje eu não estou com vontade de ir para o ensaio. Eu digo, e aí? Mas eu vou assim mesmo. Nem todo dia, né? Mas ela diz, eu vou assim mesmo. Por quê? Porque é compromisso. É compromisso. Quando nós temos um compromisso com alguma coisa, a gente não faz porque quer. A gente faz porque você é comprometido. Queridos, para nós crentes, domingo não era para ter falta, a não ser por doença. Ou por algo muito sério. Porque, venhamos e convenhamos, que é o único dia da semana, eita, até babei, é o único dia da semana que a gente tira para ir para a casa de Deus. Olha, às vezes eu fico olhando assim, eu não vim para a igreja porque eu fui na festa do aniversário da prima da minha sobrinha. Acho que eu vou te bater, Cris. Não pode, né? É o Cris. E todo mundo, quem conhece o Cris sabe a bênção que ele é. Então, existem situações que a gente não negocia. Você não negocia. Você negocia que alguém entre na tua casa e bagunça? Não. Você negocia que alguém diga o que você tem que fazer dentro da sua casa? Não. Você negocia que você deixe seu filho de qualquer jeito para ajudar o filho dos outros? Não. Você larga seu marido de qualquer jeito para ir cuidar do marido das outras? Você larga sua esposa de qualquer jeito para cuidar da esposa dos outros? Não, né, amor? Não, né? E por que a gente negocia as coisas do nosso Deus, do nosso Pai? Por que a gente larga as coisas do nosso Deus de qualquer jeito? Por que a gente faz as coisas para Deus de qualquer jeito? Não podemos negociar. Não podemos negociar nada. De maneira nenhuma. Nós temos honrado ao Senhor ou dado para Ele o que sobra.
o que sobra do tempo, o que sobra de tudo. A gente tem honrado o nosso Deus no nosso trabalho. A gente tem honrado o nosso Deus na nossa casa, aonde quer que a gente esteja, na faculdade, na escola. Nós temos honrado o nosso Deus? É uma pergunta que eu faço para mim e para você. É importante nós termos essa consciência. É importante nós sabermos de quem nós somos em Deus. Deus é prioridade para mim e para você? Sabe, tem momentos da nossa vida que é difícil agradar a nós mesmos quando nós estamos agradando a Deus. Mas eu digo uma coisa, sempre vale a pena. Se você fizer uma coisa que você não quer, mas você faz pela vontade de Deus, lá na frente você vai se alegrar. Mas quando você faz uma coisa que você quer desagradando a Deus, lá na frente você se arrepende. O arrependimento é certo. Né, Cris? Pois é. Então, eu aprendi muito com essa viúva, nesses dias que eu meditei nesse texto. Eu aprendi muito com ela. Eu aprendo cada vez mais com a palavra de Deus. Quanto mais a gente medita, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente busca, mais nós aprendemos. Eu aprendo com ela que eu não posso ser soberba. Que eu não posso ser soberba. Eu preciso ser humilde. A soberba, a Bíblia diz que a soberba leva à ruína. Mas quem exalta o humilde é o Senhor. Porque a soberba, ela leva à ruína. Deus resiste ao soberbo. Quando eu penso no que eu faço para o Senhor, eu digo, Senhor, esses dias eu estava ouvindo uma coisa que eu achei muito forte, que diz assim, que quando o Senhor chegar lá quando o Senhor for chamar os seus filhos no grande dia diante do Senhor, o Senhor não vai dizer assim, pastora Cristina, vem aqui. O Senhor não vai dizer isso. O Senhor vai dizer, Cristina, o Senhor não vai usar nenhum título terreno para mim. Ele vai usar o meu nome. É o nome que está escrito lá no livro da vida. Ele vai me chamar por esse nome. E eu vou atender com muita felicidade. E é o único título que me interessa, é esse nome que está escrito no livro da vida. Os outros, Deus não vai chamar assim, doutora Mariane, não vai. Doutor Neto, não vai. Secretário, ministro, presidente, não vai. Vai chamar apóstolo, bispo, não vai. Diga seu nome para você mesmo aí. Cristina. Os outros não falam, fala seu nome em voz alta aí. Cristina. Deus vai chamar o seu nome e você vai saber que é você. E aí você vai pensar em tudo que você deu para Deus. E vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque nós estamos fazendo para Deus, nós estamos ofertando para Deus, nós estamos caminhando para Deus. Amém? Quando nós ajudamos alguém que a gente nem conhece, nós estamos ajudando quem? O Senhor.
porque é o reino dele que está movimentando, que está crescendo. Quando nós mandamos oferta lá para o pessoal da África, né, Cris? Estamos ofertando para quem? Para o Senhor, para Deus. Então, queridos, essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, essa palavra que Deus ministrou no meu coração esses dias, e eu peço muito ao Senhor que eu possa ter acrescentado da palavra dele, com a igreja dele que está aqui, a Comeve, e que nós possamos como igreja crescer, como igreja dar o nosso melhor, como igreja, quando você estiver pulando aí nesse banco na hora do louvor, que você esteja pulando para o Senhor, quando você estiver com o coração machucado e você estiver louvando de cabeça baixa, sem que nem saia uma palavra da sua boca, você esteja fazendo isso para o Senhor. Porque Deus, Ele não é como eu. Porque eu vejo quem está pulando. Deus conhece o coração de quem pula e quem não pula. Então, hoje, eu quero só falar isso para você. Você tem honrado ao Senhor com o que você tem, com o que sobra, ou com muito além do que sobra? Muito mais do que Deus tem te dado, muito mais do que Deus tem ofertado na tua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos orar? Oh, Pai querido e amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Obrigada por mais um domingo em que podemos prestar culto a Ti, Senhor. Mais um domingo na Tua casa, mais um domingo na Tua presença, mais um domingo, Senhor, em que nós honramos a Ti com tudo que temos, Senhor. Com nossos louvores, com um abraço no irmão, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com tudo que nós temos. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos como irmãos. Que o Senhor seja o elo entre nós e que a Tua palavra seja grande em nosso meio. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, vamos adorar o Senhor? Glória a Deus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que teve o poder de fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrasar.
vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canto, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se nas áreas pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar.